Bom dia a todos. Então, nós vamos iniciar mais um módulo do curso avançado de liderança. Como foi dito anteriormente, esse é o módulo 6 e é um curso 100% beneficente. Bom, só para fazer uma breve recordação, né, dos módulos anteriores, né, esse curso é baseado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey. Eu não canso de dizer que esse livro é um best-seller internacional, vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, e é um livro de cabeceira para pais, empresários, diferentes profissionais que têm na liderança uma ferramenta de harmonia social, né? De harmonia familiar, harmonia dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente social. E o Steve Covey, ele organiza, na verdade, esse livro dividindo em 7 hábitos extremamente eficazes, né? Então, Covey, ele coloca que o primeiro passo de quem quer fazer uma liderança adequada é justamente sair de uma etapa que nós chamamos de dependência para a independência. Isso que o Covey chama de, na verdade, vitória particular, né? Então, assim, uma pessoa que é líder, ele não pode ser 100% dependente de outras pessoas, tá? Então, o primeiro ponto, ele dá esse passo que nós chamamos de independência. E essa independência, ela é conquistada por meio do desenvolvimento de 3 hábitos importantes, né? Então, que é o hábito da proatividade. Então, o proativo, ao contrário do reativo, que está sempre reclamando das coisas, sempre culpando os outros pela sua infelicidade, o proativo é aquela pessoa que decidiu ser o arquiteto, né, o mesmo engenheiro da sua própria felicidade. Então, a proatividade é a arte de fazer acontecer, é a arte de você tomar iniciativa rumo à felicidade, o sentimento de felicidade que todos nós almejamos. Então, esse hábito é extremamente importante e é o primeiro degrau dentro de uma escala de liderança. Bom, tomada essa iniciativa de dizer eu sou responsável pelo meu próprio destino, né? Eu sou responsável pela minha própria felicidade, pelo meu próprio sucesso profissional, pessoal, familiar. Covey passa para o segundo hábito, que é exatamente o hábito da liderança pessoal, que ele chama esse hábito de começar com o objetivo na mente. Então, realmente, o líder, né, do ponto de vista pessoal, ele tem que saber onde ele quer chegar, né? Então, esse hábito é exatamente uma reflexão do indivíduo sobre a sua missão aqui na Terra, quais são os objetivos que ele deseja alcançar, principalmente a gente falando no espaço de 5 anos, né? 5 ou 10 anos. Então, que tipo de ser humano você gostaria de ser? Que tipo de habilidades, digamos assim, emocionais você gostaria de conquistar? Que tipo de bens materiais? Que tipo de posições profissionais você almeja? Então, o líder precisa saber, na verdade, onde ele quer chegar, tá certo? Para depois ele pensar em liderar outra pessoa. Então, essa autoliderança ou liderança pessoal é você saber exatamente onde você quer chegar. Então, isso é fundamental nesse sentido. Como o próprio Cortella diz, para a pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, muitas vezes as pessoas, por não terem um rumo na vida, acabam enveredando pelos caminhos da droga, do álcool, da sexualidade desregrada e culminando com estágios de perturbações mentais, o que não é agradável para ninguém. Então, uma vez que você decidiu que você é o arquiteto da própria vida, que você tem um propósito, né, que você vai se liderar, você vai partir para o terceiro hábito, que é exatamente fazer primeiro o mais importante, que é exatamente o que nós chamamos de gerenciamento pessoal. Uma vez que eu defini meus objetivos da vida, agora eu vou ter que organizar o meu tempo, as minhas 24 horas,
fazendo aquilo que é mais importante para a minha missão pessoal. Então, nós realmente foi um módulo, esses 3 módulos foram amplamente abordados aqui no curso. Cada módulo desse tem 3 horas e meia de duração, então tem vários vídeos que dando suporte, vídeos de outros autores aí para ajudar na compreensão desse conteúdo tão importante, tá? Então, uma vez que você trabalhou essa vitória particular, você chegou na independência. Então, você é uma pessoa capaz de cuidar de si próprio, na verdade, capaz de gerenciar e liderar a sua própria vida. Mas o Covey ele diz o seguinte: mais importante do que ser independente é ser justamente interdependente. Então, essa interdependência é o que nós chamamos da nossa capacidade de aperfeiçoar, digamos assim, a nossa capacidade de influenciar outras pessoas, né? Então, é o que nós chamamos de vitória pública, tá? Então, o Covey coloca claramente que essa vitória pública ela é conquistada por meio do desenvolvimento de 3 outros hábitos, que é o que nós falamos no módulo passado, que é o pense, ganha, ganha, ou nada feito, né? É uma forma de agir onde você realmente quer ganhar, mas você faz questão que a outra parte também ganhe, para que vocês tenham uma relação sustentável, seja, lembrando, pessoal, no âmbito tanto familiar, no âmbito profissional e no âmbito social. Então, no modo passado, nós vimos as diferentes estratégias, né? Que o líder precisa conquistar a sua maturidade. O que é maturidade? Seria o equilíbrio entre ter coragem de dizer o que precisa ser dito e, ao mesmo tempo, ter consideração por aquela pessoa que você está interagindo, né? Então, falando dessa interação humana, nós vamos trabalhar hoje aqui o hábito 5, né? Que é exatamente procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Então, nós vamos falar muito de empatia. Já eu divulgo os 9 tópicos que nós abordaríamos no curso de hoje, né? 10 tópicos, na verdade. E, então, esse hábito nós vamos destacar no curso de hoje. E o 6º e último hábito, na realidade, desses hábitos sustentáveis, é exatamente o que nós chamamos de criar sinergia. E tem, na verdade, um 7º hábito, que ele, na verdade, é o que vai garantir que os 6 hábitos eficazes continuem, né, sendo executados, né, que a gente chama de autossustentabilidade, que é o hábito 7, que o Covey chama de afinar o instrumento, que nada mais é do que trabalhar a própria pessoa, vamos dizer assim, né, manter esses hábitos funcionando, né, então seria a manutenção tanto do aspecto físico, quanto do aspecto emocional, quanto do aspecto social do indivíduo. Então, é um livro fascinante. Obviamente, esse livro é a base desse curso, mas nós damos vários conteúdos complementares, né, justamente para facilitar o entendimento da ideia fascinante de Steve Covey. Tá, pessoal? Então, quais são os tópicos que nós abordaremos aqui hoje, nesse módulo 6, tá? Nós vamos falar de princípios da comunicação empática. Todo mundo já ouviu falar de empatia, muitas vezes as pessoas têm um conceito equivocado sobre empatia, nós vamos discutir. Fiquem bastante à vontade para me interromper e dizer, olha, não entendi esse ponto, eu vou ter uma imensa satisfação em parar e explicar de uma forma diferente para vocês, tá? Em seguida, nós vamos falar das diferentes formas de comunicação. A gente falou comunicação empática, mas quais são as 4 formas que nós temos de nos comunicar com outras pessoas? Um tópico que não está no livro, mas eu achei interessante abordá-lo, é exatamente o que nós chamamos de comunicação não violenta, ou CNV, que é um tipo específico de comunicação. Então, nós vamos trazer algumas informações, alguns vídeos bem interessantes sobre esse tópico, né? Como comunicar de forma não violenta. Às vezes, até de forma não intencional, a gente acaba falando uma palavra mais rude com outras pessoas, né?
Então, a gente vai trabalhar esse aspecto também. Em seguida, nós vamos abordar os principais erros na comunicação. A gente sabe, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente profissional, a gente fala, desculpa, foi um mal entendido. Então, esse mal entendido causa desgaste, pode levar a separação de casais, ruptura em ambientes profissionais. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Por que a gente tem tanto problema de comunicação? Por que a gente erra tanto quando vai interagir com outro ser humano? Então, são questões importantíssimas, né, que serão abordadas no dia de hoje. Bom, em seguida, nós vamos falar dos níveis de escuta, né? Quais são os níveis de escuta quando eu estou interagindo com outra pessoa? E aí vem a técnica, né? É importante, porque isso aqui é um hábito, a gente está falando de hábitos. Hábitos é fazer uma coisa de forma repetida. Então, vem a questão, como ouvir com empatia? Então, para que a gente chegue nesse ponto de desenvolver o hábito da comunicação empática, eu tenho que saber exatamente o que é empatia, exatamente o que nós vamos abordar nos primeiros tópicos. Vamos também trabalhar 3 coisas muito importantes na liderança, que é empatia, solidariedade e simpatia. Será que empatia tem relação com solidariedade, com simpatia? Será que ser simpático é ser obrigatoriamente empático? Será que eu posso ser solidário sem ser empático? Então, são termos bastante interessantes que nós também trabalharemos aqui hoje, tá? Bom, vamos falar também da questão da empatia, perdão e liderança, né? Na verdade, a gente sabe que perdoar é uma tarefa complicada, não vai ser o objeto, na realidade, eu poderia dar um curso, na verdade, próximo ano, muito provavelmente a gente vai trabalhar esses aspectos específicos, nesses temas polêmicos, como o perdão, não no âmbito da liderança, mas em outro cenário que nós vamos trabalhar com vocês. Então, nós vamos falar assim, a importância do perdão para a liderança, tá? De forma bem pincelada aqui. Em seguida, nós vamos trabalhar uma coisa muito importante, que é exatamente desenvolver a habilidade de diagnosticar antes de prescrever, ou seja, antes de tomar uma atitude, exatamente para evitar os mal-entendidos que acabam prejudicando enormemente o relacionamento. Vocês sabem muito bem desse aspecto. E, finalmente, a gente vai entender a importância da mudança do paradigma, né? O que é essa mudança de paradigma? Nós vamos recordar, né, o que nós falamos no módulo 1, que vem a ser um paradigma. Então, esse módulo, ele visa propor uma mudança de paradigma, que é exatamente você primeiro tentar compreender o outro e depois tentar ser compreendido pelo outro. Na verdade, nós temos, assim, uma ansiedade de querer que os outros nos compreendam e não fazer o mesmo esforço na direção contrária, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês a importância disso, né? De você tentar compreender o outro antes de ser compreendido pelo outro. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem, tranquilamente? Tudo tranquilo? Ok. Ótimo. Tranquilo. Muito bem. Então, visto isso, nós vamos começar exatamente o módulo 5, né? Na verdade, o módulo 6, que é o hábito 5 do livro, dos 7 hábitos, que é exatamente procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, vocês já vão ver aqui o que vai vir pela frente, né? Uma pessoa chateada, cabisbaixa, e a outra pessoa interagindo com ela, né? Então, nós vamos falar muito nesse curso de hoje a palavra compaixão, tá? Então, aqui é o símbolo da coisa, né? Como a gente tem hoje pessoas deprimidas, pessoas desanimadas, pessoas desacreditadas, porque não estão vivendo essa pandemia, né, que realmente tem mexido muito com o psicológico dos indivíduos, tá? Então, as ferramentas que vocês vão aprender aqui hoje, eu acredito que vão ser de grande valia para o relacionamento com outras pessoas, tá? Então, uma coisa importante, pessoal, gostaria que você, assim, se tivesse aquelas
aquelas luzes de neon aqui, seria de grande relevância, mas é o que nós vamos colocar nesse pensamento aqui de Pascal. O Pascal justamente diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Os indivíduos com um certo nível de intelectualidade, eles tendem a ser muito racionais e esperam essa racionalidade de outras pessoas. Aí vem exatamente a frustração nos relacionamentos humanos, porque na maioria das vezes, pessoal, as pessoas agem por emoção. Então, quando nós desconsideramos essa dimensão emocional do outro ser humano, a chance da gente errar numa educação de um filho, na direção de uma equipe, é muito grande. Então, na realidade, os indivíduos, eles agem por emoção. Tá? Então, é importantíssimo, se a gente quiser uma harmonia no ambiente onde nós estamos, nós precisamos considerar essa dimensão emocional do ser humano. Ah, mas seria muito bom se as pessoas fossem racionais, né? É lógico, mas não é assim. Tá? Então, se você insistir em bater nessa tecla, infelizmente, você não vai ter êxito nas suas empreitadas, né? Sejam elas profissionais, familiares, né? de toda a natureza. Tá? Então, considere isso. O ser humano, ele age, na maioria das vezes, por emoção. Nós mesmos, na verdade. O próprio aprendizado, já trabalho no ensino há muito tempo, mais de 26 anos, né? O próprio aprendizado, ele é motivacional. Se o aluno não estiver motivado para aprender, ou seja, é um aspecto emocional, ele não vai aprender. Então, ele precisa de estar entusiasmado, motivado. Então, isso é o campo mental, emocional do indivíduo. Então, isso é uma palavrinha importante para vocês entenderem, né? Os indivíduos agem mais pela emoção e não necessariamente pela razão. O líder, ele precisa ser uma pessoa bastante racional, né? Mas essa racionalidade é exatamente entender que o outro tem um aspecto emocional dominante. Então, desconsiderar isso, pessoal, eu já errei muito, porque eu sou muito racional. Né? E eu já fui muito duro com as pessoas pelo excesso de racionalidade, pelo excesso de lógica. Tá? Então, eu comprovei na prática isso que realmente vai ser abordado aqui no dia de hoje. Tá? Bom, aí, pessoal, o Covey, como o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo adorava contar casos, né? Todo bom instrutor é um excelente contador de histórias, porque a história, na verdade, nos ajuda a contextualizar aquilo que está sendo, tem a intenção de ser transmitido, tá? Então, agora eu queria que vocês fizessem uma reflexão, assim, com essa historinha que o Covey conta, né? Ele diz que uma vez um indivíduo foi para um oculista, um oftalmologista, né? Porque, obviamente, quem vai para o oftalmologista está com um problema, né, na visão, está com uma deficiência visual. Então, ele senta para conversar com o oftalmologista e o oftalmologista, antes de perguntar qualquer coisa, para ele, você está com um problema de visão, não é? O indivíduo, sim, eu estou com um problema de visão. Ele diz, olha, eu tenho esse óculos aqui, meu óculos é ótimo, fique com ele para você. Como você reagiria a esse tipo de situação, na realidade? Eu pergunto assim, considerando o preço de uma armação de óculos, das lentes, né? A gente sabe que o óculos é um preço absurdo, né? Muito alto, vamos dizer assim. Então, o oftalmologista chega, sabendo que o indivíduo está com problema na visão, sem examiná-lo, chega lá e diz o seguinte, pega meu óculos, fica para você. Eu pergunto a vocês, jogando uma perguntinha para o público aí, o oftalmologista estava bem intencionado? Podem ativar os microfones para quem quer falar. Eu não vou conseguir ver vocês, pessoal, porque eu só consigo ver o meu slide. Sim ou não? Ele estava bem intencionado? Não. Não? Bem intencionado. Sim.
Você pega, não sei quanto custa um óculos, porque eu não uso óculos, mas eu sei que é bem carinho esse negócio, né? Assim, se ele deu o próprio óculos para você, ou você está com um problema de vista, na vista, e ele deu gratuitamente os óculos dele para você, ele está bem intencionado ou não? Ele tá sim, estava sim, com certeza. Estava bem intencionado, não estava? Ele fez de boa vontade? Fez, não fez, pessoal? Isso. Sei. Né? Agora eu pergunto, pode resolver o problema do indivíduo? Não. Talvez. Não. Talvez. Tem uma chance, né? Pequena, não tem? Tem. Pequena, mas tem. Pequena, mas tem. Mas aí eu pergunto, de um modo geral, resolveria o problema? Não. Não. O óculos do oftalmologista serve para resolver o problema de quem? Dele mesmo. Excelente, pessoal. Excelente o raciocínio. Olha que bacana esse raciocínio. Tem alguma semelhança com a nossa vida cotidiana? Totalmente. Tem. Como? Qual é a semelhança? Sim. A gente achar que o que serve para a gente serve para o outro. Excelente raciocínio. Muito bem, pessoal. A gente está muito intencionado, muito bem intencionado nisso. Mas, assim, o óculos, eu não uso óculos, mas vamos supor que eu usasse. O meu óculos serviria para mim, né? Atende às minhas necessidades. Não vou falar essa palavra necessidade, que é o que move o ser humano, tá? Então, o óculos do oftalmologista atende bem às necessidades do próprio oftalmologista, tá? Então, qual foi o erro aqui do oftalmologista nesse caso? Não ter avaliado Não as considerar. necessidades dele. O paciente, né? Sim, mas o que ele fez aqui? Qual foi o ato dele? A Receitar. compaixão, né? Ele está usando a compaixão, assim, se doando primeiro, sem fazer uma avaliação, se dá certo ou não. Sim, mas se a gente pensar, o que ele fez? Ele receitou. Ele precipitou, né? Na verdade, o quê? Ele receitou antes de, Examinar. que a gente chama na veterinária, na medicina, antes de diagnosticar. Diagnosticar. Tá entendendo? Ele acreditava que o óculos dele ia resolver o problema da pessoa? Acreditava? Sim. Sim. Sim, senão ele não teria feito, não é verdade? Dar um óculos caro para outra pessoa se você acha que não vai funcionar. Ele estava bem intencionado, ele acreditava que ia resolver o problema, mas na maioria das vezes, né, o que é solução para nós pode não ser a solução para outra pessoa. Tá, pessoal? Então, isso aí é um erro muito comum. Quantas vezes eu já errei em relação a esse aspecto, tá? Então, assim, na realidade, essa é uma coisa importante que a gente precisa refletir. Ninguém tem muita confiança em alguém que receita sem fazer um diagnóstico, tá? Então, nós vimos lá na interdependência, uma palavrinha-chave para interdependência chama-se confiança. Na realidade, imagina, eu chego no consultório do oftalmologista, ele me receita uma coisa sem examinar, ou quando você vai ao médico, a gente que é da área médica, o médico fica auscultando, né, pegando o estetoscópio, a gente que é da área médica entende que eu estou falando, né, fica lá escutando, na verdade, os ruídos do seu coração e do pulmão, conversando com você. É impossível fazer uma boa ausculta se você tem barulho no ambiente ou se você está falando ao mesmo tempo. Então, aquilo ali é enganação, na verdade. A pessoa está ali com o esteto, conversando, batendo papo, então ele não está escutando, aquilo ali é uma cena. Porque você tem que ter um silêncio exatamente para você perceber, né, os ruídos ali que muitas vezes podem refletir alterações patológicas. Então, toda vez que o médico ficar batendo papo com vocês, com o estetoscópio no peito de vocês, no tórax,
pode saber que ele está fazendo o procedimento equivocado, tá? Então, esse é o grande problema, pessoal, na verdade. Ninguém confia em alguém que receita sem diagnosticar, ou seja, sem fazer uma boa análise antes daquilo que realmente está prescrevendo, tá? Então, é o grande problema, né? Coving faz essa pergunta: quantas vezes nós diagnosticamos antes de receitar em termos de comunicação? Então, devido à ansiedade, o imediatismo, a pessoa vem com um problema, a gente já quer logo dar a nossa solução, né? Dar a nossa forma de ver, acreditando que aquilo que a gente está pensando é verdade. Mas nós simplesmente, opinião chama-se ponto de vista, né? Como você está analisando aquela situação, que pode ou não ser verdadeira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Essa habilidade, né, de tomar conhecimento profundo sobre o outro ser humano, principalmente no aspecto do sentimento, que vai determinar as ações. Então, nós temos que ter essa paciência, essa estratégia, né, de tentar entender como o outro está sentindo, para você vir com a possível solução, se o outro assim quiser, tá? Então, isso é uma coisa, é um erro gravíssimo que todos nós cometemos. Acho que não tem ninguém nessa sala que não erra em relação a esse aspecto, mas que, dependendo das circunstâncias, esse erro pode ter graves consequências. Principalmente quando você é responsável por outras pessoas, como é o caso, são o caso dos pais, dos responsáveis, né, dos gerentes, dos donos de empresa, né, líder de equipe, uma série de coisas. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa importante que merece ser ressaltada. Então, na realidade, essa estratégia, né, esse hábito do procurar primeiro compreender, depois ser compreendido, é a chave para uma comunicação interpessoal eficaz. Nós vamos ver que existe, nós chamamos de comunicação pessoal, é como você se relaciona consigo mesmo, tá? O que nós vamos trabalhar aqui muito hoje é comunicação interpessoal, tá? Então, na realidade, o que acontece? Para haver comunicação, uma pessoa fala ou se expressa e a outra entende. Se eu falo e você não entende, eu não estou me comunicando com você. Se a outra pessoa fala comigo e eu não entendi o que ela falou, ou não compreendi o que ela falou, não está havendo comunicação. Está havendo um monólogo, está havendo um barulho ali. A pessoa está falando e o outro não está entendendo. É que nós chamamos, muitas vezes, de diálogo de surdos. Um fala e o outro não entende, o outro fala, o outro não entende. Tá? Então, cuidado com isso. Então, isso aqui é uma estratégia. Então, você procurar compreender é trazer luz, entendimento, antes de ser compreendido. Então, Coving isso chama aí esse hábito de a chave da comunicação interpessoal eficaz. Tá? Bom, pessoal, a gente falou de comunicação, tá? Quais são as 4 formas que nós temos de nos comunicar com outras pessoas? Quais são as 4 formas de comunicação? Vocês poderiam tentar? Oralmente. Oi? Oralmente. Então, exatamente, a fala, não é A isso? fala, né? Sim. Você comunica, eu estou me comunicando com vocês. Contato, né? Às vezes tocando na pessoa. Ou... Você tem a questão do gesto, mas as 4 clássicas. Expressão corporal. Expressão corporal é uma forma, mas não é bem essa de... É uma forma de você comunicar, a pessoa tem que fazer uma certa interpretação daquilo ali. O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão vendo meu slide? Sim. Então... A visão. Visão. A questão de... É o visual, né?
Isso. Então, a questão, você já fala que tem a escrita, tá vendo? Não tem a escrita aqui, vocês estão me ouvindo, então, a questão da fala, mas você tem a escrita aqui, tá certo? Quais são as outras formas? A audição, o ouvido, ouvir, né? Isso. Se eu falo, na verdade, você está ouvindo. Então, exatamente, não é isso? Um fala, o outro ouve. Um escreve e o outro Lê. lê. Então, quando vocês leem um livro, o autor está comunicando com vocês? Sim. 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 Tá entendendo? Então, basicamente, pessoal, na verdade, existem 4 formas de comunicação. Olha como é importante, né? Uma é a leitura, ou seja, eu li o que o outro escreveu, então eu escrevo para o outro ler, então a gente precisa realmente escrever bem, né? A gente precisa ter essa capacidade de leitura, coisa que as pessoas normalmente não têm. Então, quem lê pouco fala mal e escreve mal. Então, a gente vê, mesmo na universidade, o jovem tem uma grande dificuldade, ele não tem o hábito de leitura, então, quem não tem o hábito de leitura acaba não se expressando bem, tá? Então, e acaba não vendo as coisas da vida, né? Então, esse é o grande problema, né? Então leitura, escrita, fala e o ouvir, né? Que esse ouvir, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado que esse ouvir não é necessariamente, às vezes, esse nome de escutar, né? Porque, na verdade, ouvir é você perceber sons. Escutar é uma coisa mais de processamento daquilo que foi ouvido. Então, se a gente fala escuta, é mais forte, né? Do que uma simples audição, tá? Então, essas são as 4 formas, na verdade, de eu me comunicar com o outro. Lendo o que o outro escreveu, escrever para o outro ler, falar, obviamente, para o outro poder efetivamente escutar e ouvir o que o outro está dizendo. Se eu não presto atenção no que o outro está falando, não está havendo comunicação entre nós. Tá? Se eu falo e o outro não entende, ou se eu falo numa linguagem que não está adequada ao nível de entendimento do meu interlocutor, não vai haver comunicação. Tá claro isso, pessoal? Isso aqui é muito importante e a gente negligencia isso, tá? Então, na realidade, a comunicação é a habilidade mais importante da vida, porque nós somos seres sociais, então essa ferramenta da comunicação, ela é essencial para o relacionamento humano. Essencial. E, normalmente, na escola, a gente não aprende a se comunicar com outras pessoas. Então, a gente fica abismado com isso, né? Que muitas vezes o ensino universitário, tudo, mesmo no ensino fundamental e médio, ele é muito conteudista, o aluno fica ouvindo o que o professor está falando, não treina a sua capacidade de expressar, não treina a sua capacidade de comunicar, e como é que fica quando ele vai se relacionar com outros seres humanos? Então, é uma coisa, na verdade, que a gente não é treinado para sermos bons comunicadores, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, preste bem atenção nisso, né? Grandes problemas humanos são decorrentes de falha de comunicação, tá? Então, nós vamos ver agora um vídeo bem interessante sobre esse assunto, né, do Lai Ribeiro, que é um grande comunicador e vai mostrar os diferentes mecanismos de comunicação e a importância de cada um deles, tá certo? Então, é um vídeo bem interessante, tá? Então, vamos lá. Olá, você quer assistir o restante da gravação e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, leia a descrição desse vídeo. Um forte abraço e fique com Deus.